Boa noite, meninas. Como vocês estão? Boa Boa noite, noite, tudo ótimo com vocês? Tudo tudo bem? bem? Que bom. Vamos aproveitar então que a gente está reunida aqui, né, para falar um pouquinho sobre Amores Perros, do nosso querido Alejandro Iñárritu, esse famoso diretor mexicano. O filme é um pouquinho antigo, de 2000, mas eu acho que a temática é bem atual, eu acho interessante. Cláudia, o que que você achou do filme, assim? Eu achei o filme bem interessante, e eu gostaria muito de falar da primeira parte, que é a parte, é a história que dá abertura à trama. Nessa primeira parte nós conhecemos o personagem Octávio, que para conseguir dinheiro suficiente para poder fugir com a cunhada Susana, que é esposa do irmão Ramiro, e que inclusive sofre de violência doméstica e naquele momento do filme teme a chegada do segundo filho, não desejado pelo pai, por devido à situação financeira e entre outros quesitos também. O Otávio ele se envolve em apostas de lutas clandestinas de cães, usando o cachorro dele, o Koff, que também é o cachorro do irmão, né? Para arrecadar algum dinheiro para poder salvar a Susana das agressões constantes que ela sofre do marido e também para poder estar com ela. Entretanto, em mais de desses embates entre os cães, um adversário do Otávio, ele fica irritado porque ele sempre está perdendo as disputas e os cachorros dele estão morrendo nessas disputas. Então ele se irrita e atira no cachorro do Otávio, o Koff, para poder vencer a disputa. Então isso nos leva à cena inicial do filme, que é quando o Otávio e o amigo dele estão dirigindo desesperadamente em alta velocidade para poder salvar o cachorro e também para fugir desse adversário que ele esfaqueia por vingança, para se vingar, né? Por tentar matar o cachorro dele. E isso resulta em um acidente que conecta os personagens das três histórias, que não se conhecem, mas que influenciam um na vida do outro. Então, tanto como na história que envolve o Otávio, a Susana e o Koff, como no filme como um todo, o amor e a violência e a presença dos cães na vida dos personagens, a importância deles, aparece como elementos principais na narrativa. O filme ele explora os conflitos familiares, desculpa, entre os personagens e essa dualidade entre amor e violência, tanto dentro dos relacionamentos pessoais deles, relacionamentos familiares, amorosos, como na relação entre os cães e os seus donos. Então, nesse sentido, a trama ela traz a questão da brutalidade no trato dos animais, mas também traz, em contraponto, traz essa perspectiva de o quanto eles são amados pelos seus donos. Hum. É, o, E Desculpa te interromper, só uma curiosidade. Isso você está pensando com base nas questões da Bell Hooks, do livro, ou não? não, essa é só uma análise inicial mesmo, Ah, não, ótimo, ótimo. Só para eu saber. uma perspectiva minha. Então, o Kofi, o cachorro, ele ilustra bem essa dualidade. Em um momento ele está nas rinhas, lutando com outros cachorros até a morte. Em outros momentos ele está em casa com seu dono, sendo amado e cuidado. No caso da Susana, ela ama seu marido, mesmo que em meio a tanta violência. E o Otávio,
ele tenta ganhar o amor da cunhada, só que por meio de batalhas mortais e mandando espancar o irmão para que deixem eles livres para poderem ficar juntos. E o Ramiro, que é agressivo e maltrata todos à sua volta, é o mesmo que sorri, abraçado ao irmão nas fotos de família, como aparece no filme. Observei também que o filme ele apresenta as ações autodestrutivas dos personagens, as decisões arriscadas, as consequências delas, as dores dos personagens, né, a diferença entre as classes sociais, o cotidiano difícil a qual eles estão imersos. E todos os personagens vivenciam suas experiências de dor como oportunidade de transformação, de mudança. Então, de volta à narrativa da história do Otávio e da Suzana, é possível perceber que mesmo que o Otávio tente oferecer a Suzana uma vida melhor, tanto para ela como para os filhos, coisa que o marido não faz muito, ela eventualmente ela é recíproca com ele, as investidas dele, mesmo que ela se envolva sexualmente com ele, ela fica ali, se opõe a deixar o marido, e dá para perceber que ela fica com ele como uma fuga mesmo do relacionamento conturbado dela, e que ela ama mesmo o marido, mesmo que o relacionamento não seja saudável. Tanto que a escolha do filho, do nome do filho, no final, reflete muito isso, né? E a Suzana, ela é essa personagem que luta para manter o relacionamento e fazer as vontades do marido, mesmo que ela sofra com tantas agressões por parte dele. E então, trazendo um pouco da Bell Hooks para minha análise, em seu livro, Todo sobre El Amor, ela nos apresenta os ingredientes principais que nós devemos aprender para poder amar verdadeiramente, que seria a atenção, o afeto, o respeito, o compromisso, a confiança, o reconhecimento, também a honestidade e a comunicação sincera. Só que, em contraponto, é notável que no relacionamento do Ramiro e da Suzana não existe nenhuma dessas bases, já que em todas as cenas, todas as interações do casal, elas são carregadas de insultos, de desrespeito, de brutalidade. Também não há diálogo ou nenhum tipo de compreensão por parte do Ramiro. O que fica evidente mesmo quando a Suzana ela pede para ele não acordar o bebê, porque ele está doente e demorou muito para ele dormir, mas mesmo assim ele acorda e ainda se irrita com ela. Ou quando também ele machuca a orelha dela, porque ela acidentalmente deixou o cachorro fugir de casa. Além disso, a Bell Hooks ela traz outra ideia que afirma que onde há amor não pode haver maltrato ou abuso. Ou seja, os dois são incompatíveis, eles não podem coexistir. Eles são, por definição, o contrário de carinho e cuidado. O que muitas vezes, e por ela, é assim, confundido, né? Além disso, a Bell Hooks, ela ressalta que se em algum momento nós falamos com uma mulher que vive em um relacionamento onde há abusos, ela dirá que o marido a ama, apesar de toda a violência. E essa fala da Bell Hooks encaixa muito bem na história da Suzana e do Ramiro, porque a Suzana, mesmo apesar de viver nessa tormenta, ela se agarra a esse amor abusivo que ela recebe e que ela tem como conceito de amor verdadeiro. Então ela releva, ela justifica, e ela se prende a essa ideia de que o Ramiro é seu marido.
e por isso ela precisa continuar com ele, dessa forma, permanecer nesse relacionamento que não faz ela bem. No capítulo, também no capítulo 9, a Hooks, ela apresenta as concepções enraizadas pelo patriarcado, nas quais as relações são pautadas pelo desejo insaciável de poder. Então, segundo ela, no pensamento patriarcal, os homens estão sempre em busca daquilo que lhes oferece controle e dominação, enquanto as mulheres desejam amor e compreensão emocional. E isso não significa que, no princípio das relações, os homens não demonstrem carinho e afeto. Porém, há por detrás das ações a sede por controle e poder. Então, nesse sentido, eu analisei assim que o Otávio, o que o Otávio espera assim da Susana, para ele, os dois deveriam fugir, viver longe da violência do Ramiro. Só que, por não ter dinheiro, né, ele adentra nesse ambiente das rimas. E apesar das inúmeras brigas que o cachorro participa e o dinheiro, todo o dinheiro que ele consegue, ele não se contenta e dá prosseguimento nas apostas, até a última briga que acontece, que é uma briga super arriscada, que ele foi avisado, que ele sente um clima ali estranho, só que ele mesmo assim, ele se arrisca, colocando a vida do cachorro e a vida dele também em risco, pela tamanha confiança, por estar sempre vencendo as disputas, e toda essa confiança, esse poder que eu acho que ele vai ganhando, assim, por estar sempre vencendo essas disputas, todas essas vitórias, leva ele, por exemplo, a cometer atos como confrontar o irmão no trabalho e até mandar espancá-lo, né? Ele tenta mostrar ele começa a ganhar esse poder e ele começa a se impor, assim, dessa forma. Então, ele acaba acontecendo isso tudo, ele acaba colocando a vida do cachorro em risco, e tudo isso são consequências que resultaram de seus atos. Eu acho que é mais ou menos isso, a primeira parte. Arthur ele agora vai dar continuidade, falando um pouquinho sobre a segunda parte. Então é isso. Cláudia, eu acho também Obrigada, que Cláudia. essa parte que você falou do filme, ela também puxa muito para a questão que a Bell Hooks fala no livro sobre o amor próprio, né? Porque a Susana parece que não tem nenhum. E tem uma fala da Bell Hooks que ela diz o seguinte: sem justiça não pode haver amor. E eu acho que não tem justiça de nenhum dos lados, nem do marido dela, nem do cunhado, sabe? Porque acaba sendo mesmo uma disputa de poder ali entre eles. É só uma colocação que eu Sim, pensei aqui. concordo. Não tem uma Mas igualdade também, né, deles, assim. uhum, não tem respeito Uhum, nenhum. Ai. Mas exatamente. tem a outra parte do filme também, Artúlia. O que você achou da segunda parte? Então, a segunda parte vai falar sobre a Valéria e o Daniel, né? A Valéria é uma mulher muito bonita, uma modelo. O Daniel é um jornalista. Ele está saindo aí de um casamento com duas filhas. A princípio, parece ser uma história de amor qualquer, né? Um homem que conhece uma outra mulher, se apaixona, começa a amá-la e deixa o casamento. A gente sabe que isso acontece muito, né, na nossa sociedade. Só que eu acho que a Bell Hooks ela traz um conceito que é muito interessante, que ela fala que não tem como a gente se relacionar com o outro sem ser sincero. Primeiro com a gente e depois com o outro. Porque a gente precisa, com amor, a gente consegue ouvir a verdade do outro e o outro também consegue fazer esse exercício de nos ouvir, né? E a gente observa que o Daniel, ele já começa o relacionamento com a Valéria e ele não é sincero com a esposa. O filme dá a entender que antes dele assumir esse relacionamento com a Valéria, oficialmente,
ele não tinha terminado o casamento. Ou seja, a Valéria começou como uma amante, aí provavelmente ela deve ter pressionado ele. O filme não mostra muito essa parte, mas eu imagino que tenha sido uma pressão, né? Principalmente quando ela fazia algumas chamadas no meio da noite. Ela não chegou a fazer uma pressão assim muito explícita, digamos assim, de tocar a campainha na casa dele e dizer, oi, eu sou a amante, né? Não acontece isso. Mas ela pressiona ele de certa maneira com essas chamadas, e então ele toma a decisão de deixar a família para ficar com ela. Só que a gente observa que esse início ele é muito conflituoso por conta disso, porque não tem honestidade, não tem sinceridade. O Daniel ele se envolve com a mulher antes de se separar da esposa e ele acaba deixando a esposa para ficar com outra mulher, né? É um começo assim um pouco delicado. Delicado e frágil, eu diria. E a gente observa o quão frágil é quando, no decorrer da história, né, depois que a Valéria sofre o acidente, que ela é vítima do acidente causado pelo Otávio, durante a fuga do Otávio, que ela precisa ficar um certo tempo de cadeira de rodas, né, porque ela fratura a perna. A gente observa que no início, o Daniel, ele parecia muito carinhoso, muito cuidadoso, muito atento, estava ali realmente presente, disposto a ajudar a Valéria, só que eu acho que a gente não pode dizer que ele estava amando a Valéria, porque, como a Cláudia comentou antes, né, a gente sabe que, pensando nessa perspectiva da Bell Hooks, amor não é só cuidar, não é só oferecer um auxílio físico, digamos, né, como no caso ele ajudava ela a se vestir, ajudava ela a tomar banho, enfim. Não é somente isso. Amar envolve outras coisas. E no filme ele não faz isso por ela, não demonstra muito esse amor, né, com as atitudes dele. Inclusive, conforme, né, os dias vão se passando, a Valéria vai se recuperando, eles vão descobrindo que o que parecia um conto de fadas, né, uma linda história de amor, vai se transformando numa outra relação, que eles percebem que, às vezes, uma relação que começa às escondidas talvez seja mais interessante do que quando essa relação era assumida. Porque quando as coisas são às escondidas, né, no caso, por exemplo, dos amantes, tem toda essa questão da adrenalina, do perigo de não ser descoberto, enfim. Só que quando é um relacionamento que é assumido, né, que a Valéria, ela começa a ocupar o papel como se fosse a nova esposa do Daniel, como se fosse a nova companheira, ela vai percebendo que no dia a dia, no convívio ali, é preciso muito mais do que só aquele carinho, do que aquele afeto, do que aquele desejo. Ela vai se dando conta de que para conseguir manter um relacionamento assim, tem que ter o amor, mas não é esse amor só de cuidar e de beijar e abraçar. É principalmente esse amor assim, de compreender o outro, de se predispor a ouvir, de se predispor a fazer algumas coisas que o outro necessita naquele momento. Então, por exemplo, teve uma hora que Já ela. gostou pra mim aqui? Eu acho que sim. Maria, você consegue. Tá travado para você também? Tá ok. Ok. Por exemplo, né? Quando o cachorrinho da Valéria, ele fica perdido lá dentro do apartamento, dentro do buraco do apartamento. A Valéria pediu várias vezes a ajuda do Daniel, ele ajuda, mas a gente percebe que não é uma ajuda, assim, ele não se esforça muito para resgatar o cachorro. Ele só consegue fazer isso no finalzinho do filme, no finalzinho dessa história, na verdade. Mas, assim, lá no início, ele poderia ter se esforçado um pouco mais. De repente, É a esse questão esforço de dele e, concreto que a e gente tem também bastante. isso, exatamente, ele poderia, né, ter feito um pouquinho mais. E ele escolheu não fazer. Então, quando ele, continuando a história, né, a Valéria, ela começa a se recuperar bem desse acidente que ela sofreu, essa fratura na perna. E aí eles percebem que o relacionamento já desandou, não está as mil maravilhas de antes. Eles têm uma briga,
E essa briga, ela é muito decisiva, né? Porque pela primeira vez, o Daniel, ele sai de casa sem conversar direito com ela. Então, ele sai um pouco ressentido. E ele sai tão ressentido que no trabalho ele liga para a ex-casa, né, para a ex-esposa dele, e fica em silêncio, assim. Parece que nesse momento ele tem uma vontade de repente voltar para a família que ele tinha, de voltar para a ex-esposa, só que ele repensa ali e ele decide que não. Só que quando ele chega em casa, ele acaba encontrando a Valéria desmaiada. E quando ele socorre ela, né, quando ele consegue levar ela para o hospital, ele acabou demorando um pouco, porque ele pensou que a Valéria estava muito chateada com ele, por isso que ela não queria abrir a porta do quarto, mas na verdade ela não conseguiu abrir a porta do quarto porque ela estava desmaiada lá dentro. Quando ele consegue socorrer ela e levar para o hospital, chegando lá ele descobre, né, ele tem a triste notícia de que infelizmente ela vai precisar de amputar a perna que ela tinha machucado. E o médico fala para ele dá a ele uma informação muito importante. Eu acho que foi muito crucial no filme, que é: se tivesse chegado um pouquinho mais cedo, ela não precisaria ter amputado. E aí, nesse momento, eu acho que foi muito decisivo, porque quando finaliza a história dos dois, a gente percebe que os dois ficam juntos, né? Só que, assim, fica meio que uma questão no ar. Será que nesse momento o Daniel ele se deu conta de que ele realmente queria amar a Valéria, de que ele estava disposto a começar um relacionamento de verdade com ela, um relacionamento pautado no amor, né? Porque como a Bell Hooks também traz, ela fala que a gente não tem que amar, a gente escolhe amar. O amor ele tem que ser uma escolha primeiro, não é uma obrigação. E ninguém nasce aprendendo a amar, né? Muita gente acha isso, mas na verdade a gente escolhe desde pequenininhos, né? Então fica essa dúvida assim, será que naquele momento o Daniel ele faz essa escolha no íntimo dele de começar esse relacionamento, começar um novo relacionamento, né? Um novo /2 assim, com a Valéria? Ou será que ele fica com ela, ele permanece ao lado dela, oferecendo, né, os cuidados, um pouco de afeto, por uma questão de culpa, né? Porque de repente talvez seja mais fácil também ele permanecer ao lado dela para isso, né? Porque a Bel também traz isso. Ela fala que muitas vezes é mais cômodo a gente permanecer em algumas relações que nos oferecem um mínimo do mínimo, né? Que seria essa coisa do afeto, um pouquinho de cuidado, do que a gente buscar e se aventurar e ter coragem de buscar um relacionamento que realmente seja pautado no amor, porque amar dá trabalho. Amar não é só a parte mais romântica, digamos, né? Não é essa questão só do carinho. Amar requer outras coisas, né? E a gente precisa, é uma escolha que precisa ser cotidiana e a gente precisa reforçar isso a todo tempo, assim. Não dá para simplesmente escolher amar uma pessoa e falar, pronto, vou amar essa pessoa e vou seguir amando ela. Não. Tem que escolher amar hoje, escolher amar amanhã, escolher amar depois de amanhã, todos os dias um pouquinho, e fazendo o que for possível, né? Então, de repente, o Daniel, ele percebeu que poderia ser mais cômodo ele ficar ali naquele relacionamento com a Valéria, oferecendo para ela o que ele conseguia oferecer naquele momento, que era um relacionamento um pouco mais superficial, digamos, ou, ou se ele realmente escolher naquele momento que seria diferente, a partir dali seria diferente, né? De repente ele possa ter visto aí como se fosse uma nova oportunidade, né? De recomeçar, mas de recomeçar de verdade, assim. Eu achei essa segunda história muito interessante, né? Como eu comentei lá no início, é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia na nossa sociedade ainda, né? Muitas pessoas que são casadas há muito tempo, têm filhos, de repente conhece alguém, acha essa pessoa mais interessante, e aí resolve, sai do casamento, abandona a esposa, a ex-esposa, e pior de tudo, às vezes abandona até os próprios filhos, né? Por conta desse novo relacionamento. E aí entra, mergulha de cabeça
acha que é amor, né? Muito provavelmente não conhece o amor, não o amor que a Bell Hooks traz pra gente, não, segundo a perspectiva dela. E depois a gente vê que, no final das contas, acaba se tornando mais um relacionamento frustrado, mais um dos relacionamentos frustrados, né? Então, eu gostei muito dessa segunda história, achei ela, assim, muito interessante. O que vocês, o que vocês acharam, assim, da história? Maria, o que você achou da terceira história também, né? Que tem mais uma. Eu vou falar para vocês agora. Partindo da perspectiva de amor, que a gente já está nela, eu vou falar para vocês sobre o Chivo. O Chivo, ele era um ex-guerrilheiro, na verdade. O Chivo, ele veio de um ambiente que tinha amor. Ele tinha uma família, ele tinha a esposa, ele tinha uma filha. Só que por conta de erros na vida dele, ele acabou sendo preso. Foi preso durante 20 anos e ele se manteve esse tempo todo afastado da família dele. Depois que saiu da cadeia, ele foi se virando a duras penas, né? Ele matava, ele era matador de aluguel, ele fazia pequenos furtos para conseguir comer alguma coisa. Só que ele também era considerado mendigo, entre aspas, porque ele andava com uma carrocinha na cidade toda, cheio de cachorros à volta dele. A única companhia que ele tinha eram os cachorros, que ele, por sinal, gostava muito, amava muito. Aí a gente já vê uma, sei lá, uma perspectiva diferente, porque a história da Cláudia já fala justamente de violência entre os próprios cachorros também. E com o Chivo já é diferente, porque ele ama muito os bichinhos que fazem companhia para ele lá. Bom, a vontade maior do Chivo é reconquistar a família dele. Então, a gente já parte, assim, numa perspectiva, já estou trazendo para a Bell Hooks, que ela fala justamente no primeiro e no segundo capítulo. Ela vai falar no primeiro e no segundo capítulo sobre colocar o amor em prática, não deixar só em palavras, que é isso que a Artúlia também acabou de falar, e a questão do amor na infância, de crescer nesse ambiente familiar com muito amor, né? A gente sabe que o amor e a violência, às vezes, eles estão mesmo presentes um com o outro, no mesmo lugar ali. Às vezes, sei lá, você tem uma família que tem criança e aí a criança foi desobediente, você dá um tapa na bunda da criança, você vai corrigir a criança, você às vezes fala um pouco mais alto com a criança. Isso se caracteriza também como violência, mas não quer dizer que não tenha amor ali naquele âmbito, né? E o Chivo, ele tem algumas cenas bem icônicas assim na parte dele, na parte da história dele, porque quando acontece esse acidente que vocês acabaram de falar, né, que ali as três histórias elas se cruzam, a primeira coisa que ele faz é salvar o cachorro que está dentro do carro, o Coffee. Aí ele pega, salva esse cachorro, tira ele de lá, o cachorro está todo machucado, ensanguentado, ele leva para dentro da casa dele esse cachorro e cuida do cachorro. O cachorro sobrevive por conta do Chivo, né? Ao mesmo tempo que quando acontece o acidente, ele já estava de tocaia em um sócio que ele foi contratado para matar. Então, você já vê que tem um contraste ali. Ele é uma pessoa ruim, entre aspas, que ele foi contratado para matar e ele ia matar, e acontece o acidente, ele pega e vai salvar o cachorro, porque ele ama os animais, e foi a primeira coisa que recorreu a ele, foi salvar o cachorro. Beleza, ele pega, leva esse cachorro para casa, cuida do cachorro. Lembrando que o Coffee, como a Cláudia explicou, era um cachorro de rixa, né? Ele foi, durante um período da vida dele, criado assim para matar, porque girava em torno de dinheiro, as rixas. Então, a gente tinha, assim, em cenário, dois matadores, digamos. Um de aluguel e um de cachorro, né? Do instinto do próprio bicho. E ele, o instinto do ser humano, do homem. Mas só que ele sofreu esse processo de transformação para se tornar quem ele era naquele momento. E tem uma cena que é muito marcante, assim, que é a cena que quando o Chivo sai para comer alguma coisa, fazer alguma coisa na rua, e ele chega em casa e todos os cachorros dele, que faziam companhia para ele, estavam mortos. Por quê? Porque o Coffee pegou e matou todos.
como ele fazia nas rixas. E nessa parte o Chivo fica devastado, assim, ele não sabe o que faz, ele olha pro cachorro, ele quer matar o cachorro, aponta uma arma na cabeça do cachorro, mas aí ele pega e lembra que ele também é um matador e que ele passou por esse processo de transformação para ele ser quem ele é naquele momento. E o mesmo aconteceu com o cachorro. A partir daí, a gente vai só vendo a transformação do Chivo em tentar se tornar uma pessoa melhor, principalmente na cena em que um irmão contrata ele para matar o próprio irmão, sabe? E aí ele pega e fala que ele não vai fazer mais o trabalho que ele passou muito tempo fazendo, que era de matar os outros, e ele coloca essa arma no meio dos dois irmãos. Tipo assim, vocês se resolvam porque eu não vou sujar minhas mãos mais com isso. E aí fica aquele ar, né, assim, de drama mesmo, e de que a pessoa tá tentando mudança. E aí ele pega e vai tomar um banho. A hora que ele toma um banho, ele sai do banho e começa a cortar o cabelo, porque tem aquele aspecto bem sujo e tal, barbudo, cabeludo. Aí ele corta o cabelo, ele faz a barba, ele coloca um óculos, coloca uma roupa social. Aí você vê que o personagem entrou, assim, num processo de mudança mesmo, sabe? E aí ele assume a identidade dele, que o nome dele mesmo era Martim, não era Chivo, sabe? E aí a gente, voltando assim para a perspectiva da Bell Hooks, eu acho que ele não deixou de ser a pessoa que ele era lá no início. A pessoa que cresceu nesse âmbito, que tinha amor, que tinha carinho. Na verdade, ele ainda sente falta da filha, ele quer demonstrar para a filha que ele está vivo porque foi contado para a filha dele que ele havia morrido quando ela era bebê. E ele fala que ele está ali para a filha dela, faz uma ligação e cai na caixa postal da filha, mas ele fala que ele está ali para ela, pede desculpa por todos os erros que ele cometeu, que ele estava disposto a mudar, que ele era outra pessoa. Então, eu acredito que o filme, ele trata muito dessa questão de transformação mesmo dos personagens, entende? Porque a gente vê que tem muita violência, tem vida, tem morte, só que além de ter a vida e a morte, todos os personagens do filme, eles vivenciaram experiências ruins, de dor, nem que seja por um momento breve ali, curto, mas que eles tiveram oportunidade de transformação. Então, eu acho que acaba envolvendo um pouco de tudo, sabe? Do amor próprio que a Bell Hooks traz, dessa questão de concretizar o amor, não só de falar, dessa questão do amor na infância, de você já ser criado num ambiente ali que tem amor para você poder passar isso para frente, de você ser honesto com você mesmo, com o amor que você sente, como que você vai passar isso para outra pessoa, entendeu? Cada um à sua maneira. Então, eu acredito que tenha sido assim muito legal a gente ter assistido esse filme, porque além das aulas que a gente está tendo, né, a gente já tem uma outra concepção de amor pelo livro que a gente está assistindo e pelas aulas que a Juliana está ministrando com a gente. Mas quando a gente se depara com filmes assim que apesar de serem antigos, o filme é de 2000, se eu não me engano, apesar de serem antigos, são muito atuais. Isso acontece o tempo inteiro com a gente. A gente está sempre em processo de transformação. Eu acredito muito nisso. Com É basicamente certeza. Sim, eu concordo muito. E você citou aí, né, essa questão que a Bel também traz sobre a importância da gente ter boas referências do amor na nossa infância. Eu me lembrei de um detalhe. Na cena, quando a Valéria ela está no hospital e o Daniel ele vai ajudá-la, né? Ele se coloca como responsável por ela. Ele pergunta se ela gostaria de avisar os pais e ela fala que não. Ela pede para não avisar o pai dela, porque ele estava na Espanha e já tinha muitos anos que ela não falava com ele. Então, assim, nesse momento dá para perceber também, né, como que de repente a, essa falta de contato, essa falta de relação com o pai, essa relação complicada, como que isso acabou refletindo também na Valéria, né? sim, Porque ela, a força de cada um, né? Porque o Chivo, sim, apesar de ter passado 20 anos longe da filha, o que ele mais queria era manter o contato com ela. A Valéria já não queria com o pai, porque teve esse distanciamento. Então, isso, cada um
de uma forma, mas não deixa de ser processos de transformações, entendeu? Sim, sim, claro. Exatamente. Então, Então, acredito que seja isso. Espero que, sim. assim como assistiu o filme, outras pessoas que vão estar vendo o nosso Uhum. vídeo possam ir, que possa gostar, que possa trazer análises diferentes, pensamentos diferentes do nosso, Sim, comentar, ver, né? sim, claro, claro. Pessoal que vai assistir, assistam o filme, por favor. E aí vocês compartilham com a gente a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, se vocês já conheciam essas definições de amor que a gente trouxe aqui, segundo a perspectiva da Bell Hooks. E aproveito também para deixar o convite, né, para que vocês possam ler tudo sobre o amor ou Todo sobre el Amor de Bell Hooks. Um livro maravilhoso, incrível, filme também. Então, assistam e leiam. E discutam com a gente. É isso.